Olá, bem-vindos a mais um vídeo e eu quero dizer que Star Wars me deixou perplexo. Star Wars O Último Jedi estreou com um hype absurdo e a gente veio aqui pra falar se esse hype valeu a pena ou não com spoilers. A gente vai continuar do ponto que parou no 7 com a Rey entregando o sabre pro Luke e com a Primeira Ordem tendo derrotado a República. Apesar da vitória contra a base Starkiller, aquela explosão dos planetas transformou a República em pó. Então o status voltou a ser uma rebelião sem muito apoio. E a gente acompanha esse momento aí de desespero da luta dos rebeldes contra a Primeira Ordem. Lembra muito o Império Contra-Ataca e isso vai ser algo que se repete durante toda a duração do filme. Logo de cara é importante dizer, eu gostei do filme. Eu vi ontem, na pré-estreia meia-noite, esse vídeo está sendo gravado exatamente no dia que ele foi publicado, então faz menos de 24 horas que eu assisti o filme. Então pode ser que essa opinião mude em certos pontos, mesmo porque eu vou ver esse filme mais vezes, eu sou um grande fã do universo Star Wars. O primeiro ponto desse filme é que a narrativa dele é muito diferente do resto de Star Wars. E eu acho isso muito importante. Enquanto o episódio 7 foi quase um remake de Uma Nova Esperança, algo que o público precisava depois de uma trilogia horrorosa, ali no início dos anos 2000, existia pouca esperança de algo novo ser feito, ainda mais quando estava nas mãos do George Lucas. Quando a Disney comprou, veio essa nova esperança, não foi intencional a piada, mas agora é hora de seguir com os próprios pés, é hora de deixar de lado o que foi feito em partes e seguir seu próprio caminho. E eu acho que é nisso que esse filme me causa estranheza. Visualmente, ele é muito diferente em muitos aspectos do original, por exemplo. A grande trama do filme é basicamente essa. O Snoke conseguiu encurralar a rebelião e tá numa perseguição que vai levar à derrota deles. Enquanto isso, você tem a Rey treinando com o Luke, um cara que se fechou pra força por conta do que aconteceu com o Kylo Ren. E você tem o Finn e a nova personagem Rose indo atrás de um decodificador que vai conseguir fazer com que eles se livrem da perseguição da Primeira Ordem. Essas são as duas tramas principais do filme que vão se intercalando. A trama da Rey é muito interessante, principalmente pra gente saber o que aconteceu nesse hiato entre o episódio 6 e o episódio 7. Você descobre que existe uma área muito mais cinza naquilo que já estava estabelecido na nossa cabeça como certo e errado. Todo o treinamento da Rey com o Luke é muito intrucado, mas isso é bom porque você tem o Luke que abandonou a força, porque o que acontece? Ele diz pra Rey que ele deixou que as trevas dominassem o coração do Kylo Ren, e isso fez com que o Luke tenha falhado com o Kylo Ren. E aí quando ele foi ver isso era tarde demais. Só que ao mesmo tempo você tem uma ligação mental, aquela ligação da força que outros personagens têm, principalmente a Leia e o Luke na trilogia original. Eles têm uma ligação que deixa o filme inteiro você achando, pô, será que eles são irmãos? Será que tem alguma coisa aí, né, que tem a teoria de que ela é filha do Han Solo e da Leia? E aí você fica nessa e ele revela que na verdade as coisas não são tão quanto você pensa. Ele diz que o Luke tentou matar ele quando viu que ele estava indo pro outro lado e ele apenas reagiu. E aí você vai vendo essa área cinza e o próprio Luke conta o porquê ele meio que se desentendeu com a força e perdeu a esperança em si mesmo, porque ele foi tentar confrontar as trevas dentro do Kylo Ren, só que por um segundo, por um ímpeto dele, pensou em matar o Kylo Ren e foi naquele momento que o Kylo Ren reagiu. E aí você tem todo o debate de que a Rey quer salvar o Kylo Ren, similar ao Luke Skywalker querendo salvar o pai na trilogia clássica. Enquanto isso, o Finn e a Rose tentam desenvolver essa trama de mostrar que existe muita areia cinza. Eu acho que essa é a trama principal do filme, é mostrar que nem tudo é branco no preto, nem tudo é luz e escuridão. Enquanto a luz cresce, a escuridão também cresce. Eles trabalham muito isso em uma questão muito mais cinza do que a gente estava acostumado. Mostra que quem vende armas para o Império também vende armas para a rebelião e que existe toda uma camada da sociedade que lucra com isso. Isso me incomoda um pouco porque eles vão para um planeta que eu diria que é muito mundano e que combina um pouco com Star Wars. Eu sempre achei que Star Wars tinha um pouco mais de western, um pouco mais de filme samurai, em questão de o exótico para quem tá assistindo. E esse lugar é muito comum. Além disso, algumas informações de quem acompanhou atrapalham o filme. Por exemplo, quando o Del Toro aparece para ajudar eles, quem acompanhou as notícias desde o episódio 7 sabe que quando o Del Toro foi contratado, ele seria um vilão. Cogitou-se até que ele seria o vilão do filme. Quando ele apareceu, eu sabia que ia ter alguma coisa que iria levar ele para esse caminho. Esse filme também deixa muito claro que ele quer que os novos personagens liderem tudo o que vai acontecer. Os antigos personagens vão sendo esquecidos. A Leia, logo de início, é uma cena que me incomodou um pouco, apesar de ser bonita. Ela quase morre, né? O Kylo Ren, ele dá uma segurada ali e não mata ela, mas os caças que estão acompanhando ele atiram na ponte de comando que ela tá, e isso acaba causando que ela flutue no espaço. Ela usa a força pra voltar pra nave, entendeu? Numa demonstração assim que a gente, enfim, não vê tanto assim, mas a Leia não chega a morrer nesse filme, ela só usa nesse momento. Mas o filme
filme, ele tem um negócio que me incomoda bastante. O quanto ele, ao mesmo tempo, te coloca as coisas muito sutilmente, e isso eu adoro, mas ao mesmo tempo ele segura na mão de quem tá assistindo e guia de uma maneira muito idiota. Eu vou dar um exemplo. Durante esse filme a gente tem a aparição do Yoda. O Yoda vem pra ensinar o Luke sobre ser um mestre, algo que ele desistiu de ser por conta do Kylo Ren e do que aconteceu no antigo Conselho Jedi dele. A aparição do Yoda, como aquela projeção da força, causa reações físicas no Luke Skywalker. Por exemplo, ele bate com um cajadinho na cabeça do Luke e tem som, tudo mais. Não é, sabe, quando um fantasma atravessa. E aquilo vai servir de ponte mais pra frente. Quando o Luke aparece no filme, ele é uma projeção. E você pensa todo o tempo que não é. Algumas pessoas vão notar que é porque ele aparece bem mais novo do que o visual normal. E esse visual mais novo já tinha sido colocado quando o Luke ainda era um mestre. E a Rey fala, quando ele tá mais velho, que ele se fechou pra força. Tudo isso é colocado bem pontualmente no filme e trabalhado mais tarde, mas ao mesmo tempo ele te trata como idiota algumas vezes quando, por exemplo, o Luke chega pra confrontar o Kylo Ren e eles estão tentando fugir. Antes do Luke aparecer, eles estão, por onde vamos fugir? Nossa, onde é que vamos? Aí bola todo um plano tipo que você já entendeu o que aconteceu. E aí eles te explicam mesmo assim. Logo em seguida o Luke aparece pra confrontar o Kylo Ren e diz, nossa, mas o Luke vai enfrentar um exército sozinho? Não, ele está comprando tempo para a gente. E isso está sendo apresentado de uma maneira visual muito clara, não precisa ter um personagem orelha pra ficar fazendo isso. São coisas que me incomodaram. No geral, eu adorei o filme, eu chorei algumas vezes. Então, Star Wars, Os Últimos Jedi, vá correndo pro cinema ver, que é uma experiência sem igual. Tem seus erros, eu verei mais vezes, e aí talvez eu mude um pouco a opinião, talvez até mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!